Graça e paz, igreja. Amém. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, através de mim, mas que seja a vontade e o desejo dEle, e que o que for dito aqui seja unicamente, exclusivamente do Senhor. Pai amado, querido Deus, nesse instante, Senhor, coloco em Tua presença, Pai, este momento, mais um momento de estudo bíblico, pedindo a Tua direção, Senhor. Que o Senhor esteja a falar conosco, a começar por mim, e que a Tua vontade seja feita aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos refletir um pouquinho no texto de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Do verso 3 até o verso 9. O tema para nossa reflexão é ações de graça pela esperança da salvação. Eu creio que todos que estão aqui têm esperança da salvação, né? Alimenta, existe dentro de cada um a esperança de alcançar a salvação em Cristo Jesus. Essa esperança, ela vem por meio da nossa fé. Ou seja, através do exercício da nossa fé, é que temos a esperança que seremos salvos em Cristo Jesus. Então, vamos refletir acerca do tema ações de graça pela esperança da salvação. E vamos ver o que o texto de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 9 diz. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardadas na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Esse 9 é um verso assim, muito interessante, né? E muito, eu diria assim, que nos causa um consolo, né? Um refrigério, porque ele diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então, a gente caminha, a gente corre aí um percurso, a gente anda, a gente vive, mas a finalidade de tudo isso deve estar aí no verso 9, né? Chegar ao fim e alcançar a salvação por meio de Cristo Jesus. Então, esse é o nosso objetivo, este deve ser sempre o nosso objetivo. E o apóstolo Pedro aqui, ele inicia aí no verso 3, exaltando a grande misericórdia de Deus, que nos deu um novo nascimento para uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo. No verso 9 é afirmado que a alegria que experimentamos na fé em Jesus, mesmo sem o ter visto, é indivisível e gloriosa e nos leva à salvação das nossas almas. É interessante refletirmos que a gente, de fato, pretende, e o nosso grande objetivo é a salvação em Cristo Jesus. Mas precisamos ter consciência que ela só vem por meio da fé.
Se o exercício da fé não estiver sendo, de fato, assim, aquilo que nos move, aquilo que nos impulsiona, o verso 9 não diz muita coisa para a gente. Então, a gente precisa entender que a nossa vida em Cristo é constantemente exercida pela nossa fé. O quanto nós temos fé é o quanto nós cremos na nossa salvação. E eu estou, assim, enfatizando isso porque outro dia, conversando com uma irmã cristã, e ela me disse que ela não tem certeza da salvação. E eu disse para ela, minha irmã, essa certeza quem tem que ter é você. Não sou eu que vou lhe dar essa certeza, não é o pastor, não é ninguém. A certeza da salvação, ela é sua. E é mediante a fé que a gente tem essa certeza. Então, o quanto a gente crê na nossa salvação está medido, ou é medido, diante da nossa fé, do tamanho da nossa fé. Então, naquele momento, eu fiquei refletindo que a fé daquela irmã não é tão grande, ou não está tão grande, ao ponto dela crer na própria salvação. Não é na salvação do outro, mas na sua própria salvação. Então, ela disse assim para mim que ela quer, que ela deseja a salvação, mas que ela não acredita ainda na salvação dela. Então, isso é triste. Isso mostra que o exercício da fé dela ainda é pouco, né? Ainda é pequeno. Ela precisa exercitar mais a sua fé e crer na salvação em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Então, o verso 3, ele destaca a ideia do novo nascimento espiritual, uma transformação radical que Deus realiza em nossas vidas através da fé em Jesus. Crer que Jesus veio, crer que Ele morreu por nós, crer que Ele é nosso libertador, crer que a vida eterna é por meio dEle, é por Ele, não por nós, porque por nós mesmos nós não merecemos nada. Por nós mesmos, nós não somos capazes de nada. Então, é mediante a fé em Jesus, por meio da ressurreição de Cristo, é que temos essa consciência de que chegaremos lá, que estamos trilhando um caminho, estamos aqui na nossa caminhada, mas que chegaremos lá no final. E que bom se chegarmos todos, não é, meus irmãos? Que maravilha! Se a festa no céu por um só, imagina por essa multidão bonita que está aqui diante dos meus olhos. Então, precisamos exercitar a nossa fé diariamente, crer na salvação, ela é real, ela existe. Essa fé nos dá uma esperança viva, uma expectativa de vida eterna e alegria inabalável, mesmo diante das dificuldades. A ressurreição de Jesus é a base desta esperança, garantindo que temos um futuro promissor e que a nossa fé nos leva a uma salvação certa. Quem não crê nessa certeza, o que está fazendo? Está faltando o que na sua vida para ter a certeza da salvação, para ter a certeza da vida eterna? E render graças ao Senhor por esta certeza. Nós não precisamos esperar chegar lá, né, para render graças ao Senhor. Precisamos render graças ao Senhor aqui, já, agora, porque cremos que o Senhor já nos salvou. Cremos que Ele é o nosso libertador, cremos que Ele é o nosso consolador, cremos que Ele é o nosso guia eterno. Por isso, devemos render graças ao Senhor por isso. E 1 Pedro ainda 3 explica que a salvação que temos em Jesus Cristo é um dom de Deus. É um dom dado por Deus, porque não merecemos e não somos capazes de tê-la sem Jesus. Essa salvação é a base de uma viva esperança que temos em Cristo, que nos foi dada através da sua morte e ressurreição. Então, este versículo destaca a misericórdia de Deus por nós, a nos dar um novo começo e uma nova vida. Puramente por misericórdia, misericórdia e grande amor de Deus para conosco. Por isso, Ele nos deu Jesus.
Então, devemos louvá-lo, né? Devemos engrandecer o seu nome. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o verso 3 diz aí, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Bendito, louvado seja o Senhor, que nos deu a salvação por meio do seu Filho. Esta é uma declaração de louvor e reconhecimento da soberania de Deus como Pai de Jesus Cristo. Devemos agradecer ao Senhor por isso. Devemos ter o nosso coração agradecido, porque Deus nos deu o seu Filho para nos salvar. E ainda o verso 3 diz assim, o qual, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. O termo gerou de novo ou regenerou refere-se ao novo nascimento espiritual que temos em Cristo, por meio do Espírito Santo. Assim como uma criança não faz nada para nascer, também não fizemos nada para ser regenerados. Então, o Senhor nos deu esse novo nascimento, a oportunidade de nascer de novo por meio do seu Filho Jesus. Não foi e não é um mérito nosso. Nós não fizemos esforço nenhum. Ele nos escolheu e a partir deste momento nós nascemos de novo. Por isso precisamos crer que a salvação ela é real, ela existe. O verso 3 ainda diz, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Este é o ponto central do versículo. A esperança que temos em Cristo é viva, porque é baseada na sua ressurreição, que é a garantia da nossa vida eterna e da nossa herança. A ressurreição de Jesus é a prova de que a morte não tem poder sobre os crentes. E aí, como podemos ouvir de um crente que não tem certeza da salvação? Difícil, né? Se Jesus nos dá essa certeza, nos dá essa garantia de que somos salvos mediante sua morte e ressurreição, que somos salvos porque o Senhor nos salvou por meio do seu Filho amado. Então, precisamos crer. A esperança que temos em Cristo, ela deve ser uma esperança viva, certa, a certeza de que é real. O verso 4 fala para uma herança incorruptível. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, é uma herança que nós não vamos perder. É uma herança que o mundo não nos toma. É a certeza que nós temos de que Jesus morreu por nós e nós estamos aqui vivos e viveremos na eternidade com o Senhor por meio dessa certeza. E essa certeza vem por meio do exercício da nossa fé. Precisamos ter fé de que a nossa herança ela é incorruptível, imaculada, inabalável, revelada nos céus. É uma herança de Deus para nós. Ele que nos dá e ninguém nos toma. Esta herança é uma promessa de Deus para todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. É uma herança que não perece, que não se corrompe e não se altera, porque é reservada nos céus. Se ela vem dos céus para nós, ninguém pode tirar de nós. É a certeza que nós temos, que nós vamos trilhar um caminho aqui na terra, que vamos passar por lutas, por dificuldades, mas no final receberemos a glória eterna. Viveremos na glória eterna com o Senhor. Precisamos crer nessa realidade. Ela é a nossa realidade, ela deve ser a nossa realidade. É claro que cada dia é um desafio, cada dia é uma luta nova.
Cada dia é uma provação nova, mas na certeza e na firmeza que Jesus está conosco. Temos que ter consciência de que Ele estará sempre conosco. Mesmo nas lutas mais difíceis, mesmo nos momentos em que a gente olha assim, diante das dificuldades e não enxergamos saída, não enxergamos forma de resolver as demandas diárias, mas precisamos ter certeza de que o Senhor está conosco. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso ajudador, é Ele que nos defende, é Ele que nos protege, é Ele que nos conduz, é Ele que nos guia. Então, a certeza de que Jesus está conosco, essa certeza a gente precisa ter. A certeza de que o Espírito Santo está sempre nos dizendo algo, nos mostrando algo, nos direcionando, mostrando se está certo ou se está errado. Essa certeza também a gente precisa ter, para podermos trilhar o caminho que leva a Cristo, o caminho que leva à salvação. Se a gente parar para imaginar o que é a vida sem Cristo, o que é o homem sem Deus, para onde o homem vai sem Cristo, para onde o homem vai sem Deus, observe que não faz muito sentido, não faz sentido nenhum. Por que nós estamos aqui, se não existir um objetivo, um propósito maior? E esse propósito maior, esse objetivo, vem de Deus. Nada faz muito sentido. Pense aí, ser gerado no ventre da nossa mãe, nascer, crescer, trabalhar, formar família, ter filhos e depois morrer. Não é tudo muito sem graça ou tudo muito sem sentido? Então, o nosso sentido é Jesus. A nossa certeza precisa ser que este momento aqui é passageiro. E é por isso que não podemos e não devemos nos apegar a essa terra, às coisas dessa terra. Enquanto estamos aqui, tudo bem, precisamos de coisas da terra para viver e sobreviver, mas daqui não levaremos nada, nada. Por isso, precisamos exercitar e praticar a nossa fé para termos a certeza de um lugar melhor, a certeza da nossa ida para um lugar que será prazeroso, que é desfrutar da companhia do nosso Deus. Pense aí, meus irmãos, que coisa maravilhosa, desfrutar da companhia do nosso Deus. Aqui na Terra a gente já pode fazer isso também, mas eu estou falando de algo maior, de algo que o homem não tem noção do que seja. É algo tão grandioso, eu creio, que os nossos olhos, os nossos pensamentos, os nossos corações não conseguem nem mensurar, não conseguem imaginar a grandiosidade que é viver com Jesus. Viver com Jesus aqui na Terra é muito bom, sim, é muito prazeroso, sim, mas eu creio que não se compara a viver com Jesus na glória eterna. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé, agradecer ao Senhor, tendo a certeza de que a nossa salvação está garantida. Ter o coração grato a Deus, com a certeza de que a nossa salvação, ela é real, ela é viva, existe por meio de Cristo. Por meio da fé, o verso 5, sois guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está preparada para ser revelada no último tempo. Então, observe, por meio da fé, sois guardados pelo poder de Deus para a salvação. Então, por meio do exercício da nossa fé, nós somos guardados por Deus. Mediante a nossa fé, Deus nos guarda. E Ele nos guarda para quê? Para mostrar aquilo que está preparado a nós, que será revelado quando? No último tempo. Então, só será revelado no último tempo. Mas o Senhor já está nos guardando. E qual é a certeza que eu tenho disso? A certeza vem por meio da minha fé. Aí depende da minha fé, a minha crença
e a minha certeza vai depender do tamanho da minha fé. Se a minha fé é pequena, eu vou duvidar. Se a minha fé for média, também vou duvidar. Mas se a minha fé for grande o suficiente, eu vou crer que no último tempo será revelado para mim a glória eterna. Será revelado para nós a glória eterna. A fé, ela é aqui o instrumento. Ela é instrumento pelo qual Deus nos guarda e protege. E a salvação é o presente. Observa que coisa interessante. A fé é o instrumento, né? É a ferramenta pela qual, ou meio, né, pelo qual eu vou receber o presente. E observa que se eu não tenho a fé, a salvação, que é o presente, não vai me alcançar. Ou seja, eu não vou receber o presente, porque o meio pelo qual eu receberia esse presente, eu não tenho. Eu não exercito essa fé, eu não coloco ela em prática, então, por isso, eu não consigo receber esse presente, que é o presente da salvação. Então, a fé é o instrumento pelo qual Deus nos guarda e protege. A salvação é um presente que Deus tem preparado para nós e que será revelado no último tempo. Então, a revelação do nosso presente está lá, ou melhor, o nosso presente está lá guardadinho. E será revelado para nós o que tem lá dentro. A gente sabe que ele tem o nome de salvação, mas o que tem lá dentro a gente não sabe. Mas eu creio que deve ser algo grandioso da parte de Deus, né? Algo que os nossos olhos e os nossos corações e mentes não conseguem contemplar aqui nessa terra, vivendo no mundo que a gente vive hoje. Por mais que a gente espera que seja algo grande, algo, né, magnífico, mas eu creio que nós não temos a capacidade humana de saber, de fato, o que o Senhor tem reservado e guardado para nós. Mas teremos a certeza de que receberemos do Senhor mediante a nossa fé. O verso 9, que é bem curtinho, mas que traz para a gente assim, uma dimensão gigante, enfatiza a alegria que experimentamos na fé em Jesus, mesmo sem o ter visto fisicamente. E olha só que aqui é que vai o exercício da fé, porque a gente não vê Jesus fisicamente. Seus discípulos, as pessoas que caminhavam com Jesus, o viram, mas nós não. Nós não tivemos essa, não vou dizer honra, porque a gente tem a honra, né? E a glória, o prazer de tê-lo conosco ainda hoje. Mas exercitar a fé é crer nesse Deus, crer nesse Jesus que nós não vemos fisicamente. E aí a gente vai lembrar de Tomé, que mesmo vendo, duvidou. Então precisamos não ser como Tomé, porque Tomé viu e duvidou. E nós não temos, assim, condição física e humana de vê-lo, mas ele existe, e aí é que a nossa fé entra em ação. É aí que o instrumento fé precisa ser usado. Essa alegria é descrita como indivisível e gloriosa, mostrando que é uma emoção profunda e que transcende o que podemos descrever em palavras. O versículo também afirma que esta alegria e fé nos levam à salvação das nossas almas, o objetivo final da nossa jornada espiritual. A passagem destaca que, através da fé em Jesus Cristo, os crentes alcançam o fim da sua fé, que é a salvação da sua alma. Essa salvação não se limita à vida presente, mas abrange uma vida eterna e plena, que será desfrutada no reino de Deus. Então, a salvação, eu diria que aqui na Terra, ela tem significado, sim, mas ela não significa tanto quanto na vida eterna. Nós estamos aqui sendo trabalhados, treinados, orientados, discipulados,
para alcançar esse presente maior, que é a glória de viver com Jesus na eternidade. Então, neste momento aqui, tudo que acontece em nossas vidas, tudo é passageiro, tudo é momentâneo. Tudo faz parte de um contexto e de uma dinâmica que vai nos levar para um momento maior e melhor, para um lugar maior e melhor. Então, a nossa vida aqui, ela é muito passageira. E aí, quem perde ente querido, ou quem perdeu um ente querido recente, sabe disso. E a gente precisa refletir. A cada perda de vida aqui na Terra, a gente precisa parar para refletir o quanto a vida é curta e o quanto nós não temos controle sobre nada, sobre a vida, sobre os momentos, sobre aquilo que acontece conosco. Por vezes a gente quer conduzir a vida assim do nosso jeitinho, né? Tudo moldado ali, tudo dentro de um padrão e que não pode sair daquele padrão porque o padrão foi estabelecido por nós. Aí Deus vem, bagunça tudo do ponto de vista de Deus, viu? Não é uma bagunça, mas uma bagunça santa, uma bagunça boa, que Jesus vem e ele bagunça tudo assim, ele causa o que é uma desordem para a gente, mas que, na verdade, é o Senhor organizando, né, ordenando tudo. Né? Não é assim, meu irmão, não é assim, meu filho, é assim. Não é desse jeito que você quer, é desse jeito aqui. Porque do jeito que você quer, você não chega lá no objetivo final. Você não alcança a salvação eterna. Você não alcança os seus familiares. Seus familiares não chegarão junto contigo. Então, eu preciso desorganizar aqui um pouco para organizar aqui do outro lado, desse outro jeito. A gente precisa estar atentos, com o nosso coração assim bem disponível para a bagunça santa que Deus faz em nossas vidas por vezes e que a gente não entende muito. A gente fica questionando ao Senhor, por que isso? Eu sou merecedor disso? Se Ele está fazendo, é porque nós somos. Né? E nós somos e Ele quer o melhor. Ele quer organizar do jeito dEle. Ele quer fazer do jeito dEle, porque o jeito dEle é que é certo. O nosso é errado, é todo torto. Né? A gente faz do nosso jeito, achando que é certo, mas não é certo, não é o melhor, não é o que leva a Deus. Então, precisamos deixar assim, nossa vida bem disponível para ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos colocar a nossa família diante de Deus, na certeza de que Ele também está trabalhando. Na certeza de que Ele está cuidando, porque o objetivo não é que eu chegue só, nem que você chegue só. O objetivo é que a nossa família também chegue lá. O objetivo é que várias pessoas cheguem junto conosco. Então, a gente precisa também nos atentar para a ajuda mútua, ajuda ao próximo, tentar, de alguma forma, contribuir para que cada ser humano consiga usar o instrumento da fé na certeza de receber a salvação em Cristo Jesus. Então, Deus, Ele é poderoso o suficiente para nos dar a sua eternidade como presente, e observa que é só um presente mediante a nossa fé. A gente não precisa lutar, trabalhar, guerrear, né? A gente não precisa fazer um esforço, digamos assim, que o ser humano não consiga, que seja exaustivo. Só precisamos exercer e exercitar a nossa fé. Só precisamos colocar a nossa fé em prática. Então, aqui a gente tem alguns pontos importantes. Lá no fim da fé. O fim da fé, aí do verso 9, não significa o término da crença em Cristo, mas o resultado ou o cumprimento da mesma. Então, o fim da fé é chegar lá e dizer assim, eu usei este instrumento até aqui, cheguei,
Portanto, agora eu não preciso mais usar esse instrumento, porque ele era para que eu alcançasse a salvação. Cheguei lá, então eu cheguei no fim da minha fé. Mas até esse dia precisamos usar o instrumento fé. O instrumento fé precisa ser o nosso instrumento diário, o nosso exercício diário. Salvação da alma. A salvação aqui mencionada é um ato de Deus que liberta do pecado e de suas consequências, tanto na vida presente como na vida eterna. Na vida presente, nós já sabemos que o Senhor nos perdoou. Nós já sabemos que o Senhor nos libertou dos nossos pecados. Nós somos pecadores e vamos continuar sendo pecadores, mas pecadores arrependidos. Arrependidos dos nossos pecados, dos nossos erros. Então, a fé, para nós aqui na Terra, ela serve como algo que nos dá a certeza de que nós já fomos perdoados e fomos salvos pelo Senhor. Mas na eternidade é que receberemos o presente maior, o presente da salvação eterna. Esperança viva. A fé em Cristo gera uma esperança viva e sólida, que se manifesta no cumprimento da salvação prometida. Então, a fé gera a esperança. E a esperança é aquilo que está guardado dentro do nosso coração, lá no fundo do nosso coração, e que a gente manifesta por meio da nossa fé. Então, a esperança, ela fica dentro de nós e ela alimenta a nossa fé. E ela aumenta a nossa fé de tal forma e de tal tamanho que a gente passa a ter a certeza de estar vivendo aqui na Terra com Cristo, que o Espírito Santo está conduzindo as nossas vidas e que receberemos, lá no final, a salvação do nosso Deus e Pai, aquele que nos ama e que deseja nos ver de perto, assim, de pertinho, né? E Jesus vai olhar para nós e ele vai dizer: seja bem-vindos, né? Benditos do meu Pai. E todos nós seremos abraçados e teremos esse momento de amor que eu creio que é algo que, de fato, o ser humano não consegue imaginar, não consegue vislumbrar, olhar e dizer assim: não é isso, tem essa medida, tem esse peso. Nós não vamos conseguir nunca, humanamente falando, saber o que é, de fato, encontrar com Jesus na eternidade, encontrar com o nosso Deus na glória eterna do nosso Pai. Então, a nossa esperança, ela faz a nossa fé ficar bem forte, bem firme, bem viva, para termos a certeza desse dia e deste encontro maravilhoso e grandioso. A salvação, ela é uma herança incontaminável, incorruptível, incontaminável. A salvação, a gente não perde e ganha depois, e perde novamente e ganha novamente. Ela é algo que é imutável, é incontaminável, é incorruptível. Então, ela é a garantia, ela é a certeza de que nós estamos no caminho certo. A salvação é parte de uma herança maior, que é a vida eterna e imutável, que os crentes receberão por meio de Cristo. Então, receberemos a salvação por meio de Cristo. E observe, meus irmãos, que não é pelo nosso esforço e nem pelo nosso mérito, porque nós não temos mérito nenhum. É pela graça de Jesus. Se pararmos para refletir, nós somos seres humanos ruins. Nós somos maus. A gente não... Tudo que a gente faz, se a gente observar assim detalhadamente, a gente faz por um motivo ou por outro motivo, mas é sempre um motivo humano de nos agradar, de nos favorecer. Até quando a gente é agradável com o outro, até quando a gente ama o outro, a gente está amando e sendo agradável com o objetivo de receber algo em troca.
por vezes a gente não reflete sobre isso, mas, de fato, humanamente, tudo que a gente faz tem um objetivo aí que é nos agradar, nos favorecer de alguma forma. E aí Jesus vem e diz para a gente que Ele morreu por nós. E Ele não morreu para agradar a Ele próprio. Ele morreu cumprindo aquilo que o Pai desejava para que nós fôssemos salvos. Então, não há aí nenhum mérito. Jesus não estava recebendo nada, nenhum mérito que eu digo do ponto de vista de recebimento ou de satisfação própria. Eu creio que Ele fez por obediência, e isso já era o bastante, ou já foi o bastante, porque em obediência ao Pai, Ele deu a sua vida por nós. Então, Ele também, se a gente for olhar desse ponto de vista, foi uma satisfação pessoal dele, mas uma satisfação boa, agradável aos olhos de Deus. E não a satisfação como a nossa, que eu quero porque eu vou me satisfazer e não estou satisfazendo a Deus em hipótese nenhuma. É uma satisfação egoísta, pessoal e humana. Então, nós não merecemos nada. O Senhor nos dá porque Ele nos ama. Ou melhor, Ele nos deu porque Ele nos ama. Porque sua misericórdia é grande o bastante para nos alcançarmos, para dizer para todos nós que nós somos pecadores, sim, mas que Ele está disposto a nos receber, nos acolher, mediante a nossa confissão, mediante o nosso arrependimento, mediante a nossa mudança de vida, de postura. Deus nos ama e Ele nos quer. Ele quer morar conosco, Ele quer estar conosco aqui na terra e assim no céu também. Ele quer viver conosco aqui, nos orientando, nos guiando, nos direcionando, mas Ele quer também viver conosco lá no céu. E essa vida lá no céu, eu creio que ela é tão, que a gente não consegue, imaginar o quão bom é morar com o Senhor. Se a gente tivesse um pouquinho mais de condição de ver, de repente a gente erraria menos, a gente faria mais coisas que agradam ao Senhor, viveríamos mais para Cristo, se a gente conseguisse ter assim uma noção maior e melhor do que é viver com Deus. Mas, em resumo, mesmo não tendo essa noção, a gente quer viver com Cristo. A gente luta, erra, acerta, conserta, volta atrás, mas a gente quer viver com Cristo. Queremos ir para a eternidade com o Senhor. E, por isso, a nossa vida precisa estar sempre ali vigiada por nós, para que a gente consiga dar um passo, depois outro, e outro, e outro, em direção a essa eternidade. E o que o Senhor pede de nós é a nossa fé. Ele pede a nossa fé. É como se Ele estivesse dizendo para nós assim, filhos, use o instrumento. O instrumento é a fé. Use esse instrumento, não vai dar errado. Vai dar certo. Continue usando. Pegue a sua esperança e, através dessa esperança, alimente a sua fé. Faça ela crescer, crescer, crescer e crescer, que você vai chegar lá. Então, resumindo, Deus está dizendo isso para a gente. Ele está dizendo que a gente precisa exercitar a nossa fé a cada dia, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que os nossos erros sejam assim, colocados diante dos nossos olhos. E se for, meus irmãos, que bom, que ótimo, se a gente conseguir ver os nossos erros, visualizar para corrigir, consertar. Isso não é ruim, não. Isso é bom, isso é de Deus. Não é de Deus quando erramos e não sentimos. Mas se estamos visualizando posturas erradas, ações nas nossas vidas que não agradam ao Senhor, é de Deus.
É Ele nos alertando, é o Espírito Santo nos cutucando. Ó, assim não, viu? Conserte aí. Lembra da eternidade, lembra de viver na glória com o Pai, dá uma consertadinha aí, né? Então isso é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que nos dá a certeza da salvação por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E que possamos a cada dia alimentar a nossa fé por meio da esperança em Cristo Jesus, por meio da nossa crença de que o Senhor morreu por nós, de que Ele deu a sua vida por nós enquanto ainda éramos pecadores. Hoje nós somos pecadores, sim, mas pecadores arrependidos, aqueles que erram e consertam, e pede perdão, e volta ao Senhor, e diz ao Senhor: eu preciso de Ti, Pai. Sem o Senhor, nada sou, nada posso. O poder de Deus é um ponto assim muito importante no verso 9. A salvação é uma obra de Deus que é exercida através de seu grande amor, graça e poder. O verso 9 nos lembra que a fé em Cristo é um meio de alcançar a salvação da alma, que é uma dádiva de Deus, uma herança preciosa e uma esperança viva. A salvação não é apenas um escape do castigo, mas uma vida plena e eterna em comunhão com Deus. Estes versículos, esses versos do 3 ao 9, nos mostra a importância de se manter a fé em Jesus, que nos deu um novo nascimento para uma esperança viva e que nos leva à salvação e à alegria eterna. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé, é a nossa alegria na fé e é a garantia de que estaremos com Ele para sempre. Saber que estamos aqui neste momento e ter a certeza de que este momento é passageiro e que o momento vindouro, a eternidade, ela é muito mais importante para nós, é que nos dá a certeza de que precisamos nos mantermos firmes em Jesus, certos de que isso aqui tudo vai passar, mas a eternidade, ela é, como o próprio nome diz, a própria palavra, eterna, durará para sempre. E esse sempre precisa ser com o Pai, precisa ser com Jesus, precisa ser lá na eternidade com Deus. Lembrando que a nossa vida, ela é feita de altos e baixos, de momentos bons e momentos ruins, de momentos fáceis e de momentos difíceis. Mas na eternidade tudo isso vai passar. Viveremos com Deus e não teremos essas aflições da vida cotidiana aqui na Terra. E isso tudo ficará para trás. E é por isso que não podemos nos apegarmos às coisas deste mundo. Precisamos viver aqui com a certeza de que aqui vai ficar. Partiremos daqui só nós, a nossa casa ficará, tudo que temos ficará, né? Até membros da nossa família, né, ficarão. Embora Jesus tenha promessa de salvação da família, e a gente precisa crer na salvação da nossa família, precisamos investir na salvação da nossa família, da nossa casa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso precisa ser real em nossas vidas. Precisamos ter toda a certeza que leva a nós e a nossa família a Cristo. Precisamos ter certeza sempre de que Deus quer o melhor para nós, de que buscar a presença e a face do Senhor é que vai nos aproximar cada vez dEle, cada vez mais dEle. E nos dá, assim, o consolo de que o Senhor é conosco, de que Ele está conosco, de que Ele sempre estará conosco. Se pararmos para refletirmos a nossa vida
diária sem Cristo, podemos ter certeza de que ela não vale muita coisa. Quem sou eu? Quem é você? O que eu tenho? O que você tem? Com Jesus e sem Jesus. Sem Jesus, a gente observa que não somos nada e não temos nada. Com Jesus é interessante, somos tudo, né? Somos importantes e temos tudo. Então, não temos nada sem Jesus, mas temos tudo com Jesus. Não somos nada sem Ele, mas somos importantes, somos tudo com Ele. Precisamos ter sempre esta certeza. E essa certeza, ela é boa para a eternidade, sim, que é o objetivo maior. Mas essa certeza, ela é boa porque ela nos alimenta a cada dia do ponto de vista humano também. O ponto de vista humano em que, por vezes, nos consideramos inferiores, frágeis, né? Que as pessoas nos atropelam, nos derrubam, nos faz sofrer. Quando temos Cristo, nós sabemos que nós temos tanto e tudo que ninguém consegue nos atropelar. Ninguém consegue nos derrubar, porque o Senhor está conosco. O Senhor é conosco e Ele tem prazer em estar conosco. Por isso, precisamos também ter prazer em estar com Jesus, em atrair Ele para perto de nós, em pedir que o Espírito Santo aproxime-se mais de nós, nos conduza nos momentos difíceis, que esteja conosco nas alegrias, mas que esteja conosco também nas tristezas. Que Ele seja o nosso guia, independente do dia fácil ou difícil, independente da dificuldade momentânea ou da dificuldade mais duradoura. Que Deus esteja sempre conosco e que nós possamos ter o nosso coração sempre agradecido ao Senhor pela salvação eterna. A salvação que ainda nem chegou, mas que nós sabemos que ela existe e que ela está reservada para nós. Ela está reservada para aqueles que creem. Então, eu creio. Por meio da minha fé, eu sei que serei salva. Eu sei que eu já fui salva, que eu já estou salva por meio de Cristo Jesus. Então, esta certeza é que deve nos mover. É por meio dessa certeza que precisamos organizar a nossa vida, conduzir a nossa vida do ponto de vista humano, que Deus está sempre e estará sempre conosco, também alimentando todos os nossos projetos e todas as nossas necessidades. É óbvio que em alguns momentos o Senhor vai deixar de alimentar alguma coisa, né? Vai dizer para a gente que aquilo não é bom, não é benéfico, e a gente precisa escutar a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus e mudar a rota, ir para uma outra direção, mas sempre sabendo que o Senhor está sempre conosco, Ele estará sempre conosco, é promessa dEle, e a promessa dEle Ele não quebra, não. Ele cumpre. Ele estará sempre conosco. Que sejamos a cada dia, meus irmãos, assim mais abertos e sensíveis à fala do Senhor em nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais conosco, através das nossas vidas, através dos acontecimentos do dia a dia, que possamos estar atentos a ouvir a voz de Deus, porque Ele está sempre falando conosco, e que essa certeza de que receberemos a salvação ao final dessa jornada, assim como diz lá no verso 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, que essa certeza ela seja sempre viva nos nossos corações, nas nossas mentes, e que a nossa vida aqui na Terra ela seja uma vida simplesmente para este fim, este objetivo maior, que é alcançar a salvação em Cristo Jesus.
Observe ao seu lado e eu que estou aqui na frente, que amanhã ou depois eu posso não estar mais aqui e um de vocês também pode não estar mais aqui. Mas a gente vai ter a certeza de que a salvação foi alcançada por aquele que partiu dentre nós. Recebeu a salvação em Cristo Jesus, partiu com o Senhor e está na glória com o Pai. Então, a gente precisa entender a nossa vida na terra com a certeza da nossa vida na eternidade, praticando e fazendo aqui na terra aquilo que agrada ao Senhor e que trará para nós benefícios eternos. É como se fosse investimento. A gente não investe para colher depois. E o bom desse investimento, investir em Jesus, é que a gente investe e já começa a colher desde o primeiro dia de investimento. A gente não precisa colocar com prazo fixo, não, né? Que tem os investimentos que é com prazo fixo, não é, Ernesto? Você só vai adquirir os benefícios do investimento lá no final. Mas investir em Jesus é colher todos os dias. Você vai colher o montante final na eternidade, mas você colhe todos os dias o benefício de estar com Jesus, porque você evita problemas, você causa menos problema, você adquire maior conforto e qualidade de vida vivendo com Jesus. Então, o retorno ele é imediato, né? Ele é logo assim que você resolve dedicar a sua vida, entregar, na verdade, sua vida a Jesus. Então, você já começa adquirindo os benefícios desse investimento. E, no final, o montante é viver na glória com o Senhor. Que sejamos sempre gratos a Deus por este feito dele. Primeiro, porque ele nos fez humano. E depois, porque ele nos resgatou por meio do seu Filho. Enquanto humanos, nós nos perdemos aí na vida e no mundo, mas o Senhor, pela sua misericórdia, ele nos resgatou e nos trouxe de volta para a verdadeira luz em Cristo Jesus. Que sejamos sempre gratos e que esse texto de 1 Pedro, de 3-9, nos dê assim a certeza de que alimentar a nossa fé por meio da esperança em Cristo Jesus, nos levará à eternidade, a receber aquilo que é de maior que o ser humano pode receber por meio de Deus, que é viver na eternidade com Ele. Que sejamos gratos e que os nossos corações, a nossa mente, as nossas mentes estejam sempre voltadas para Cristo. Que em unidade e comunhão e em verdade possamos trilhar este caminho que por vezes é difícil, mas o Senhor está conosco. Ele é poderoso bastante para nos levar, para nos transpor de qualquer obstáculo e no final a eternidade nos espera. Isso é bom ou é ruim? Maravilhoso, muito bem, irmã Andréa. Isso é maravilhoso. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a cada dia e que possamos, a cada instante, refletir a nossa vida diante do Pai, refletir os nossos erros e acertos nesse caminho que é muito difícil para nós humanos, mas que o Senhor é conosco, Ele está conosco, Ele é o nosso Deus poderoso. Amém, meus irmãos?